Olá pessoal, eu sou o Alcino Júnior e eu estou aqui no Colégio Next em Itatiba para gravar o nosso 8º episódio do Pod Next. Hoje eu tenho a ilustre presença do nosso diretor, professor Wagner Checon, que vai compartilhar com a gente um tema muito importante e que eu quero repetir aqui para vocês, porque é muito importante que você assista, fique ligado e depois compartilhe com a gente nas redes sociais o que você achou desse programa. E a ideia hoje é bater um papo com o professor Wagner de como construir um bom planejamento de estudos para começar bem o seu ano de 2024. Seja bem-vindo, professor Wagner. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, galera. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Checon. Estou diretor no Colégio Next há 25 anos, na adolescência, estou em plena adolescência. E trabalho com adolescentes há mais de 40 anos na educação. Dá luz num caminho tão tortuoso que é a organização dos seus estudos. É muito legal, você falou essa questão de adolescente, a gente está sempre jovem, né, Wagner? A gente se conhece há tanto tempo e eu sempre compartilho com as pessoas que trabalhar com a escola tem essa coisa boa, porque a molecada vai passando, né? Então a gente vai sempre tendo a mesma idade, então eles são sempre com 14, com 15 anos e a gente desse jeito vai se sentindo jovem também. Muda o contexto, mas a essência continua a mesma. Legal, Wagner, eu já quero começar o nosso bate-papo, sei que as pessoas terão muito interesse em si, porque cada vez mais na nossa rotina de vida a gente precisa de organização. No trabalho a gente precisa disso, nos estudos também a gente precisa disso. Então eu já quero começar aqui com uma pergunta, a primeira ação que o professor Wagner sugere e pode trazer aqui de como começar o preparo de uma organização para aquele estudante que quer montar um plano de estudo, professor. Olha, qualquer plano de estudo, qualquer organização supõe é um desafio, ainda mais para o adolescente. É uma carga de trabalho que espera que ele realize, e se ele não tem organização, obviamente ele vai ter maiores dificuldades. Então, o que eu acredito que seja o primeiro passo, ele tem que definir metas. Por que ele tem que definir metas? Porque se ele não definir o que ele quer, aonde ele quer chegar e como ele quer chegar, a probabilidade de ele enfrentar o desafio dessa organização vai ser menor. Então, pegando exemplos, por que você vai numa academia? Depende da sua faixa etária, você vai numa academia para ficar sarado, para ficar bonito, para chamar atenção. Então, você passa horas e horas levantando peso, fazendo uma atividade física, porque você tem um objetivo que é ter um corpo bonito e definido. Vou te interromper um pouco, professor Wagner. Eu tenho um discurso sobre isso da academia e é genérico, mas ao mesmo tempo ele é cirúrgico. Eu falo que só vai na academia quem está apaixonado. E veja, não é apaixonado só por outra pessoa. Você pode estar apaixonado por você e aí você vai na academia. Se você estiver apaixonado por outra pessoa, você vai mais ainda, né? Porque aí você quer... E aí até reforço para você. Não é nem paixão, é você gostar de si. É isso. Porque na nossa idade, na minha idade, você é mais novo que eu. Um pouquinho. A academia, ela tem um outro objetivo, que é para preservar a massa muscular, é para preservar movimento, para te dar uma sobrevida de melhor qualidade. Então, olha que legal, eu tenho um objetivo. Por que eu vou? Porque necessito para me manter bem e saudável, ou porque eu quero chamar atenção, mas aí eu enfrento sacrifício, porque saber que tem que ir é uma coisa, exatamente. Ir é outra. Então você fala assim, tem que... Por que eu vou sofrer tanto? Então eu tenho que ter um objetivo. Então, para estudar é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu falo para o aluno, defina as suas metas. É passar de ano? É melhorar o seu desempenho acadêmico? É você se preparar para o vestibular? Enfim, tendo em mente quais são as suas metas e objetivos, você consegue começar a pensar na organização. O que você precisa? É praticamente... Porque se você não está preparado para o sacrifício, você não está preparado para a carga que você pode estar pretendendo fazer. Isso é muito legal.
Ao longo da minha vida profissional, eu trabalhei com muitos estudantes que foram para vestibular, enfrentaram vestibulares complexos, como alguns de medicina, USP, Unicamp, que é muito concorrido. E a gente percebia que aqueles que tinham mais sucesso de aprovação é aqueles que definiam a meta com muita clareza. Eu quero medicina, e se eu quero fazer medicina, eu já sei o desafio que é. Então eu encaro as horas de estudo com mais tranquilidade, né? Porque você tem esse objetivo e sabe que ele, quando você define metas e prioridades reais, você sabe o que você vai ter que fazer, o sacrifício que está lá. E se você está preparado para o sacrifício, você está preparado para ele. Né? Então, acho que definir metas e objetivos é a primeira parte de um bom plano. Isso, a gente fala de plano de estudo, mas para qualquer, seja acadêmico ou profissional, isso vale para tudo. O segundo momento é perceber quanto tempo real você tem. Ou seja, não adianta eu querer, é que nem quando eu vou viajar, né? Você vai viajar, você põe lá, vou levar tudo isso na mala, casaco, não sei o que, aí você põe em cima da cama, meu Deus, não cabe. Aí você precisa fazer o quê? Priorizar, organizar. Então, nesse caso, depois que você faz isso, fala, coube tudo, eu organizei. Então, um bom plano de estudo funciona assim. Eu defino a meta, a prioridade, e aí que tempo que eu tenho, qual é o tempo que eu tenho para estudar, para me organizar. E como que eu faço isso? E vai uma dica. Eu pego e acompanho, faço uma marcação da minha semana. Por exemplo, eu estudo de segunda a domingo. Então eu começo segunda, estudo de manhã. Chegou de manhã, final da manhã, eu não estou marcando. A partir do momento que eu chego em casa, até a hora de eu ir dormir, eu faço um registro, seja no celular, seja numa agenda física, num pedaço de papel, num gravador, enfim, a maneira não importa. Mas registre como você usa o tempo. Eu levo 25 minutos para almoçar. Eu durmo 30 minutos depois. Eu fico nas redes sociais. Fiquei jogando, Faça uma marcação do seu tempo durante uma semana, de segunda a segunda. Depois que você fez esse registro, eu comi, eu dormi, passei com o cachorro, gastei 7 minutos. Quanto mais preciso, melhor. Aí você faz uma triagem. Você pega e faz assim, olha, tempo de tela. O que é tempo de tela? É tempo de computador, é tempo de celular, é tempo de televisão. Então, quanto tempo eu gastei numa semana vendo rede social, por rede social. Enfim, tá lá. 2 horas, 3 horas, 5 horas, 15 horas, 20 horas. Quanto tempo eu dormi? Quanto tempo eu usei para alimentação e higiene pessoal? Quanto tempo eu estudei? Eu fui na dança, na luta, no futebol. Marca o tempo que você utilizou. A hora que você coloca isso no papel e você vê aonde está o seu tempo, você consegue mensurar o que sobra e o que você tem que ajustar. Então você percebe lá que numa provável semana você tem jornada de trabalho aí, entre aspas, né, de estudo, você tem 40, 35 horas, e nessas 35 horas você ficou 25 na tela, ou 25 dormindo junto com a tela, você tem tempo. Sim. É que você tem que canalizar. Tem que você organizar. estudou. Se eu vou estudar 1 hora por dia, 5 dias por semana, 5 horas. E fiquei 25 horas parado ali fazendo outras coisas que são prazerosas, mas não estão de acordo com o meu objetivo. Aí voltamos à tecla, tem que ter um objetivo em mente. Então, tendo esse objetivo em mente e vendo aonde eu gasto meu tempo, eu consigo fazer ajustes. Eu consigo fazer melhorias no meu processo, no meu futuro plano de estudo. Então seriam esses 2 momentos que eu considero muito importantes: definição de metas e verificação, uma análise real do meu tempo, aonde ele vai, e não só a suposição de que eu não tenho tempo, eu não consigo. Começamos bem, já começamos aquecendo aqui a molecada que vai assistir, que vai se organizar. Eu me lembrei aqui de um processo há muito tempo. Eu levei estudantes a fazer vestibular em Curitiba, da Federal do Paraná,
e a gente chegava lá no sábado, a prova era no domingo de manhã, e no sábado à noite tinha uma aula dica, chamava Memorex. E essa aula dica acontecia a madrugada inteira, e aí eles iam direto para a prova. Eles ficavam no cursinho a madrugada inteira, revendo o conteúdo, e depois eles já emendavam direto para a prova, que era de manhã no domingo. Eu estou fazendo essa pergunta porque você tocou num ponto que eu queria que o professor comentasse. Sono é importante? Porque tá lá naquela grade, né? E às vezes a gente fala assim, tô dormindo muito, vou aproveitar para estudar. Tem uma regra? Tem que dormir 8 horas? Não tem que dormir 8 horas? Como que o professor acha que... Então, eu vou falar uma coisa importantíssima. O sono é o momento em que o cérebro se reorganiza. O sono é a coisa mais importante que tem na vida, principalmente de um adolescente. Na nossa é importante, mas as estruturas já estão organizadas, né? As sinapses, os neurônios, que a gente precisa retomar algumas coisas e forçar coisas novas. Mas a nossa estrutura está pronta. Para eles, está em informação, principalmente até os 25 anos. Então isso é uma coisa que não tem a discussão. O sono é o momento que o cérebro reorganiza mapa mental, mapa cognitivo, organiza as pastinhas, que são os neurônios, né? Posso chamar de pastinha, que ele põe tudo em ordem. E tudo que você aprendeu, ele organiza. Quanto menos tempo você dormir, menos tempo ele tem para fazer essas coisas. E aí, ou ele joga tudo numa pasta vai só... confundir, né? Justamente. Né? Imagine você, vamos usar o exemplo do computador, quando você tem que tirar foto da família, foto do cachorro, foto da namorada, foto das pessoas que você odeia, do que você ama... Aí você organiza em pastas. Aí para você achar isso, é rapidinho. Foto do meu cachorro. Tá aqui, fotos do cachorro. Se você não tem tempo, joga fotos. Vai procurar. Você vai gastar mais tempo para procurar aquela informação. Normalmente os brancos que acontecem na hora da prova. A pessoa estudou 8 horas. E não lembra. Né? Ele vai lembrar das 2 últimas horas porque ele não organizou, ele não deu tempo. E aí vem o que é branco, ou que a gente pode chamar no momento mais contemporâneo, tela azul, né? Do Windows, né? Porque o cara fala, não sei onde está isso. Eu sei que eu vi, eu sei que está lá. Mas aonde está... isso eu não sei quando, né? Tá. E o sono, ele é o momento em que isso se concretiza. É o momento que toda a energia, todo o processo está focado para o quê? Fazer a organização dos processos. Então eu diria que se não é o mais importante, é um dos mais importantes processos para que você tenha e você aprende dormindo. Isso é claro, porque tudo que você aprendeu no dia, seu cérebro reorganiza, armazena. Isso é muito importante. As pessoas esquecem. Então você ter na adolescência, qualquer neuro vai falar assim, olha, 8 a 9 horas de sono. É o tempo necessário para você fazer isso. Então o sono, a privação dele a gente conhece. E que é mau humor, o estresse, depressão, agressividade. Então, quando a pessoa dorme, se priva, você vai tendo uma cobrança física disso. E isso pior ainda, né? Na sala de aula e com o passar do tempo vai aumentando a pressão, a cobrança e você fica o quê? Super estressado. Aí vem doença física, caspa, queda de cabelo, tudo que você pode imaginar que é estresse. O estresse traz isso. A privação de sono é nada mais do que você estar criando ou proporcionando um estresse futuro. Então, é fundamental. E é importante a gente passar esse recado, inclusive para os estudantes que estão nos assistindo, porque hoje em dia a tecnologia está muito acessível, a internet está aí na mão de todo mundo e a gente acaba tendo um ataque de ter aquele desejo de ficar olhando as redes sociais antes de dormir até tarde. E isso vai afetar você no dia seguinte, porque você foi até mais tarde, você perdeu o tempo ali, perdeu o tempo no bom sentido, né? Porque pode ter coisa boa, mas você passou do tempo que você deveria ir dormir, e aí você ficou um pouco a mais, e isso vai fazer diferença, né? Isso a médio prazo, existem grandes especialistas na questão do sono. Primeiro que eles falam sono não se repõe.
Se você deixou de dormir um dia, você não repõe no outro. Não adianta dormir no fim de semana eu vejo isso, seguinte. Eu tenho uma adolescente em casa, o Wagner sabe muito bem, e às vezes eu levo ela na festa, vou buscar 3 horas da manhã. Aí ela volta da festa falando assim, amanhã eu vou dormir o dia inteiro. Eu falei assim, não adianta. Não adianta. Dá uma descansada, mas não vai. É só na próxima noite que você vai dar uma... O cérebro, e mais ainda, ele deixou de armazenar. Ele jogou tudo que ela aprendeu naquele dia, jogou para aquela pasta única. Né? Então ele perdeu conexões ou ligações importantes. Isso é muito sério. E o que você falou ainda, a gente tem que reforçar que a importância de você perceber o controle da hora de tela é muito importante. Nosso cérebro é uma máquina, né? Então a melatonina, que é o hormônio do sono, ela é gerada a partir do momento quando cai a luz, porque quando você está no ambiente assistindo a apresentação é ótimo, né? Baixa a luz, você aí começa a dar sono, porque o cérebro fala, bom, caiu, né? O sol baixou, ele é pré-histórico, ele está lá acabou, começa a dar ausência de luz, ele vai fazendo o quê? Gera melatonina, leva de 30 a 60 minutos para chegar lá no cérebro, aí o que acontece? Tem o sono. Aí se você pega uma tela, fica lá, jogando uma iluminação direta, próximo, que aí você ficou debaixo do cobertor ou quietinho olhando, agora com o advento do streaming você está olhando, eu deixei ela um pouco mais escura, mas vem luminosidade. Você engana o cérebro. Aí a hora que você desliga, eu escuto muito o aluno falar assim, cara, eu não consigo dormir, eu fico rolando, eu demoro para dormir 1 hora, é óbvio, porque até o seu corpo, o seu cérebro, agora é a hora para dormir, baixou, a melatonina aparece e vem o sono. Então isso é muito importante, realmente você tem uma organização no seu plano de saber definir realmente, né? Agora é tempo de tela, agora é tempo de estudo e agora é tempo de sono. E um bom plano tem que contar, olha, eu vou dormir a hora tal e levantar a hora tal. A gente sabe que no momento, dormir 8 horas, 9 horas, é porque as crianças muitas vezes não dependem delas, dependem dos pais, das rotinas. Então daí a importância de pelo menos a gente preservar as 8 horas, 7 horas, né, sono. Eu fui para a Espanha no final do meu mestrado, né, e lá é muito curioso, porque eu tenho descendência espanhola, mas eu nunca tinha ido até lá. E aí eu fui fazer uma defesa de um trabalho acadêmico que em Sevilha tem a famosa siesta, né? Eles almoçam e aí 2 horas, das 2 ou das 3 às 5, tudo fecha, porque eles vão literalmente, de fato, o espanhol faz dar isso uma mesmo. Cochilada. E é engraçado como a gente ouvia relatos das pessoas lá de que como a gente levanta... A produtividade e fecha mesmo, assim, padaria fechada, fechado. Assim, onde foi todo mundo? 3 horas da tarde. Foram descansar para voltar um pouco mais. Até que tem muito a ver com o que você está falando, só para reforçar uma situação. Muita gente... por que esse é um processo? Porque na hora, depois do almoço, o cérebro, ele se divide, ele vai fazer a digestão, o processo digestório vai lá. Ele está funcionando, ele está olhando uma outra parte do teu corpo. E se você vai estudar ou trabalhar, você está dividindo sua atenção com ele. Então, teu foco, tua atenção, ela fica diminuída. O rendimento cai, né? A lógica diz, termina esse processo, depois você volta. Aí depois você volta e o cérebro renovado, até porque ele estava trabalhando, ele armazenou alguma coisinha, mas ele falou, cara, agora você está bem. Então, isso aí funciona mesmo. Por isso que a gente fala que em dia de vestibular não se come feijoada, né? Perfeito. Porque você vai para a prova... Macarronado, o pessoal carboidrato, né? Jamais, né? Tá perdido. Tem que ter uma ação. Mas vamos lá, nossa segunda questão aqui já está conectada um pouco do que a gente falou. Wagner, quais são os benefícios de ter um esquema bem organizado? Que benefício o estudante tem de ser um cara com planejamento feito, super organizado, e aí ele vai seguir o ano? Olha, acho que o primeiro de todos é a redução de estresse, né? Quanto mais organizado e planejado você tem, você reduz o estresse e a ansiedade. Isso já é um benefício gigantesco, que você consegue perceber o que vai acontecer e antecipar. Isso é muito importante. Então, você estar organizado significa você estar bem com você mesmo e estar preparado para o que vem na frente. Então, as provas, os vestibulares, os desafios, enfim, os relatórios já ajudam. Você aprende a gerenciar o seu tempo. Você aprende
usar dele da melhor forma possível. Porque um bom plano não é só você focar para os estudos, mas como eu disse lá na frente, você tem que perceber aonde o seu tempo está. Então eu tenho que ter lazer, eu tenho que ter sono, eu tenho que ter alimentação. Então, quando eu percebo e organizo o meu tempo, os benefícios são um ótimo gerenciamento de tempo. Então eu vou ser uma pessoa muito mais produtiva. Com melhor gerenciamento, maior produtividade. Outro benefício é o você desenvolver a sua autodisciplina. A sua autodisciplina, ela começa a ficar muito mais afiada, porque você consegue resolver, enfrentar desafios com muito mais persistência, mais resiliência. E por último, você tem uma melhoria na retenção das informações. Quando é um plano muito bem organizado, você tende a reter mais informações e mais conhecimento. Wagner, uma coisa, assim, isso percorre minha jornada acadêmica, minha jornada de estudante, que a gente é sempre estudante, né? A gente nunca para de estudar, por mais que eu fiz colégio, graduação, pós, mestrado, e uma coisa que sempre me perturbou é porque eu nunca fui um cara bom de decoreba. Nunca soube decorar. Você disse aí que as coisas começam a ficar mais fáceis de compreensão, né? O cara mais organizado, ele compreende mais as coisas e por isso ele precisa decorar menos, porque eu vejo que o cara que quer decorar é porque talvez ele não queira entender. Ele só precisa saber repetir uma determinada frase. A gente está aqui com um roteiro. Se eu ler 20 vezes o roteiro, eu não vou decorar o roteiro. Agora, se eu entender o roteiro, eu falo o roteiro sem precisar olhar. Você acha que essa questão de estar organizado também facilita, eu não precisar ter que ficar decorando as coisas? Sim, o que é decorar, memorizar, Você reproduzir sem saber o que está reproduzindo. Isso. Então, quando você compreende, obviamente, você consegue reter e arquivar numa pastinha, no neurônio, com maior significado e significância. Então, obviamente que existe essa diferença. Mas um bom plano de estudo, e aí que está a jogada, por mais que você seja organizado, você tenha boa memória, se você não tiver uma memória muito dotada, a tendência é você esquecer. Essa é a lógica. Precisa ocupar espaço com outra coisa. Perfeito. E o que acontece? Quando você tem um plano organizado, lá no seu plano tem uma época que você vai revisar o que você já aprendeu. Sim. Então essa é a tática. Não esquecer de retomar notações, retomar aquela famosa revisão de tempos em tempos. E favorece não só a memorização, mas também a retenção de conteúdos. Era isso, é por esse caminho. Então, no seu plano de estudos, tem que ter lá um momento de revisão, a cada 2 meses, cada 3 meses, vou retomar isso aqui. Então, ou semanalmente, depende muito de cada pessoa funciona. Mas isso é importantíssimo, você fazer uma revisão. Eu comparo que fazer um plano de estudo, porque o pessoal fala assim, mas eu sempre fiz o meu jeito, estudo no dia anterior e vou bem, tiro 7, 8, e aí é a diferença. Se você se organizar, você pode tirar 9, e o pior, um cara que estuda no dia anterior, ele consegue fazer, passou uma semana, não lembra mais, porque ele está dando conta daquele momento. Talvez a meta dele seja passar nessa prova só, né? Depois ele tem outra meta, depois ele tem outra meta. O Issam Itiba, ele tem um exemplo que eu acho fantástico, que ele fala sobre estudar é como você cuidar do corpo e comer. Ele fala comer, que tem a ver comer com plano de estudo. Ele fala assim, imagina se você tirar da tua vida, durante 30 dias, 29 dias, ele fala, toda carboidrato, proteína, só toma água para não morrer. Então, o seu jantar, seu almoço, seu café, você passa por 29 dias tomando água.
Quando chega no 30º dia, você põe no salão todos os cafés da manhã, todos os almoços, toda a janta. E aí você vai comer. Você vai conseguir comer tudo? Não. Possível. E se comer, você vai passar mal. Né? E é isso que acontece quando você deixa para estudar na véspera. Você sobrecarrega o cérebro e você vai reter pouca coisa do que você tinha realmente necessidade de reter. Então, fazendo uma analogia, eu acho que é isso aí mesmo. Né? Se você não organizar, você não vai conseguir reter. Você vai ter um bom desempenho, mas ele poderia ser melhor se ele fosse com menos estresse. Exatamente. Ô Wagner, e só para antes da última pergunta aqui, até eu já adianto, a última pergunta que a gente vai trazer para o Wagner é para que ele nos dê dicas para montar um bom plano de estudo. Uma dica você já deu na primeira pergunta, mas eu queria falar assim para você, quando eu quero, a gente está falando de montar plano de estudo, mas o jovem e o adolescente, ele tem muita atividade. E dentro dessa muvuca de atividade tem o lazer. Um bom plano de estudo, ele pode incluir lazer também? Ele deve incluir o lazer. Lazer... Mas não é só de estudo? Eu já combinei essa resposta, mas eu tô brincando. Viu? Quando a gente fala um plano de estudo, é um plano. Mas quando a gente faz um cronograma de estudos, aí, perfeito. Porque aí você tem um plano, tem uma meta e um objetivo. Tá bom, então eu vou desenvolver. Mas para isso você precisa de um cronograma. E nesse cronograma, você tem que incluir o lazer. Você tem que incluir por quê? Lembra-se do negócio do cérebro. Se você ficar muito tempo na mesma coisa, você dá tela azul. Em algum momento vai bugar, né? Então você precisa dar tempo para que ele crie as conexões, as relações. Então mudar de atividade ela é muito importante. E fazer coisas prazerosas, coisas que estimulem, não só de obrigação, mas coisas que me tragam prazer, seja uma natação, uma caminhada, passear com o cachorro, participar, fazer um exercício físico. Aliás, eu falo para todo vestibulando, quando chega no ano do vestibular, ele tem que ir numa academia, ele tem que correr, ele tem que ter atividade física. Porque não só a questão mesmo de ter um físico bonito, nada disso. Veja, ele vai ficar 5 horas sentado. Ficar 5 horas sentado, veja que nós estamos aqui, a circulação... Na hora de levantar vai ser já fica difícil. Então, e o que dá vida ao cérebro? O sangue, o fluxo sanguíneo. E se eu fico muito tempo e o sangue para chegar aqui, ele demora. Primeira hora ok, segunda hora ok, terceira hora já começa o quê? Estafa, perda de foco. Então se eu não tiver um coração legal, uma atividade, um corpo funcionando bem, o cérebro vai demorar a receber. Por isso que o momento fatídico do vestibular não são as primeiras horas, são as horas finais. E é isso que o aluno tem que entender, que ele está bem alimentado, que ele tem sono em dia e tem um bom preparo físico, é tão importante quanto ele saber os conteúdos. Maravilha, já estou emendando aqui. Então agora, Wagner, para valer as suas dicas para os nossos estudantes e para aqueles estudantes que estão nos assistindo, para que eles montem o melhor plano de estudos do ano de 2024. Legal, então vamos lá, vamos dar as dicas. Então agora vai parar a gravação, você vai cortar, que eu tenho que tirar aqui, que eu tenho que lembrar umas coisas que eu queria falar antes. Inclusive, tá vendo minhas folhas aqui, não? Folha, não. No entanto, agora não. Tá aparecendo? Tira a mão. Não pula pouca folha. Aqui, assim pra frente. Isso. Pega na... Agora perfeito. Perfeito. Então vamos lá, Wagner, agora para os nossos estudantes e para aqueles estudantes que querem organizar um grande ano de 2024, quais são suas dicas para montar o melhor dos planos de estudo para essa galera? Vamos lá então, acho que a primeira parte eu já falei que era definir as metas, você ter um objetivo em mente é fundamental. Você não sabe onde você quer chegar, o que você quer, fica difícil você estudar, vou fazer, estou estudando o que minha mãe mandou. A chance de fracasso está errado. Outra dica, você tem que identificar e priorizar quais são as disciplinas que você tem maior dificuldade, são os seus maiores desafios, o que vai chamar
para você, bom, essa daqui eu preciso estudar mais. Matemática, álgebra, a geometria, a história do Brasil, definir quais são as disciplinas que você vai ter que gastar mais tempo com elas, né? É uma outra situação. Uma coisa importantíssima é quando você faz um cronograma na semana, sempre olhar para a semana no começo, porque, eu vou fazer por mês todo. Você pode fazer? Pode. Mas a tendência de você ter que fazer mudanças é muito grande. Então comece com a semana. Comece olhando a organização da semana. A semana vai acontecer isso. 15 dias? Legal, você pode planejar para 15 dias. Mas tente começar aos poucos. E perceber que tudo é um cronograma flexível. Por quê? Pode ser que não dê certo no primeiro mês, tá? E aí você precisa fazer ajustes. É o que eu estava falando lá. Eu deixei para estudar depois do almoço de domingo ou de sábado, eu vou estudar. Não deu certo, você tem que ter flexibilidade e falar, cara, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? Então, eu tenho que perceber quais são o meu melhor momento de rendimento. E aí é uma conversa íntima. Cada um funciona de um jeito. Tem gente que funciona mais à noite, tem gente que funciona mais à tarde, pela manhã. Aí você tem que perceber e ele tem que ser flexível, adaptável, não pode ser totalmente rígido. Mas a outra dica é, você tem que ter um horário fixo. Você tem que criar rotina. Se você não tiver rotina, a tendência de hoje eu vou estudar, amanhã, não, hoje eu vou na academia, amanhã eu estudo. A coisa não funciona. Se você não criar uma rotina e um hábito, a tendência de você dar errado é muito grande, fracassar é gigante. Então horário fixo, isso é importante. Você pode depois mudar, ajustar se não deu certo, mas tem que existir um horário fixo para o seu estudo, né? Para que você sempre tenha. Duração vai depender muito. É um outro processo que eu falo. Se você pega grandes momentos, parece que desanima. Nossa, tem que estudar 3 horas, 2 horas. Então divida. São 3 em horas partes, justamente. Então divida o conteúdo. Vou estudar 20 capítulos hoje. Não funciona. Então eu vou um capítulo hoje, divido. Amanhã um outro. Então organize e faça fragmentado, né? Faça uma coisa interessante. Uma outra coisa importante para os alunos é procurar conversar com os professores, com os coordenadores, com pessoas que estejam ligadas à educação, né? Psicólogos, psicopedagogos, de técnicas eficientes de estudo, mapas mentais, técnicas de anotações, flashcards, enfim, verificar quais são as metodologias que elas vão me ajudar a organizar os meus estudos, né? Cada um tem a sua a facilidade com uma metodologia, né? Então tem gente que faz mapa mental e para isso está perfeito. Está perfeito. Então tem pessoas que fazem resenhas, resumos, isso, fichas. Perfeito. Existem N metodologias que ele pode explorar. Eu acho que essa é uma questão muito importante e isso ele conversando, ele perceber, mesmo que ele não converse com pessoas, pesquise, entre em sites confiáveis, curadoria, né, o guia do estudante, sites que tenham sejam confiáveis e respeitáveis e vejam lá quais as metodologias, como é que se faz um mapa mental, como é que se faz uma boa anotação em sala. Então, isso é uma outra dica para ele poder organizar. Eu até hoje, olhando essa geração tecnológica, e a gente, como você falou no começo do nosso bate-papo, que deixa a gente vivo estar junto com eles, né? Eu comecei no tempo que você fazia uma lista, né? Que você tinha que fazer a listinha no papel, tudo bonitinho, e passou por uma agenda. Hoje nós temos aí recursos, né? Digitais maravilhosos, tem aplicativos que geram
né, tanto de organização pessoal quanto de organização dos estudos, que trocam, que criam. Você pode colocar o teu plano lá, PDF, o Google Calendar, que você tem, eu posso colocar data, tudo, sincronizar com outros dispositivos, eles que têm aqui o iPad no colégio. Ele te manda né? alerta, inclusive. Manda alerta, te lembra, te fala, ó, tá na hora de fazer isso, olha. Então, você tem o Evernote, que você pode criar, tendo os seus cadernos lá dentro, e mais no mínimo uma dezena de aplicativos diferentes de organização pessoal. Até mesmo o Trello, que é usado no corporativo, você pode organizar e criar sua rotina de estudos nele. E movimentar ali dentro do Trello. Movimentar. O Anki, que é que usa os flashcards, para quem gosta de aprender com flashcards. Existem dezenas de aplicativos e recursos digitais. Se eu vou sair, eu vou saber a geração que realmente, se não utiliza, é porque não quer utilizar. E essa é uma geração que está ligada à tecnologia, né? Então, se aproveitar desses aplicativos é uma forma, inclusive, de estar no seu dia a dia, estar no seu DNA. Está lá. Obviamente, do atendimento dos alunos, eu vejo cada coisa legal, alunos super organizados, que tem tudo bonitinho, olha, a revisão é aqui, olha, minhas notas em simulado, tudo. Então eles colocam tudo lá, que dá um quadro real do que ele tem que fazer, aonde ele tem que chegar e quais são os pontos que ele tem que melhorar. Então, quanto mais o aluno tiver isso em mãos, mais ele vai evoluir. Porque estudar por estudar, vou estudar matemática. Isso. Né? Então, não adianta, se você não tem um método de coleta e organização, você se perde. Eu falo para os alunos, estudar matemática é amplo demais. Você vai estudar o quê? Por que você foi mal em matemática? Vai identificar, registrar e acompanhar. E, como eu disse por último, né? Além de todos esses recursos, é você ter um momento de revisão, incluir momento de revisão e avaliação, no caso, simulados, provas regulares que você faça, para que você possa sempre estar retomando e verificando o teu conhecimento. Né? Legal. Com isso, acho que a gente tem um dos itens que hoje sobrecarrega muito a nossa moçada, né, os nossos jovens e adolescentes, que é essa questão da ansiedade, de chegar, principalmente quem está chegando no ensino médio, se acompanha isso há tantos e tantos anos, e já vem com a ansiedade do vestibular, já entra no primeiro ano, já daqui a tantos anos eu vou fazer, e aí tem o Enem, aí tem... Então, acho que estando bem organizado, a gente já consegue olhar inclusive para o respiro que a gente pode ter ao longo do ano. Dá tempo namorar, dá tempo de jogar bola, dá tempo ir no cinema, dá tempo ir jantar com a família, dá tempo para tudo isso. Dá tempo para tudo isso. E a tecnologia hoje é uma enorme aliada. A gente não pode achar que a gente falou aqui no começo, né, fica muito tempo no celular. Não, mas ela também tem benefícios e a gente pode falar sobre isso. Então, antes de encerrar aqui a honra que eu tive de participar dessa aula, o professor Wagner, que eu conheço há poucos anos, pouco mais de 20 anos, e é a primeira vez que a gente se senta para gravar o Podnext. Justamente, então, quero deixar aqui já claro a minha felicidade de estar aqui hoje com o Wagner. E quero passar então para o Wagner, antes de eu fazer o fechamento, para fazer aí suas colocações finais aqui para a nossa moçada que está nos assistindo, Wagner. Galera, uma coisa que o Júnior falou e é interessante, e eu lembro de N cursos que eu já participei, livros que eu já li, e vendo a moçada, a gente tem que ter em mente o seguinte, né? O dia tem 24 horas, e é óbvio que nós não temos tempo para fazer tudo que a gente quer. Porque a gente falou o nosso papel de estudante, né? No sentido assim, o papel de estudante, de preparação, mas e o papel de amigo, de namorado, de filho? Então, quando se faz um bom cronograma, um bom plano de estudo, você inclui tudo isso, com prioridades, sabendo que nem tudo você vai conseguir fazer. Mas quando você prioriza, você vai fazer muito mais do que você faria se não tivesse priorizado, não tivesse planejado. A lógica diz isso. Se você deixar, eu brinco, né, como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né, você vai. Então você vai atribulado, com estresse, nervoso, aquela coisa, ansiedade. Quando você organiza, não é que você vai conseguir fazer tudo, mas você vai conseguir fazer muito mais do que você faria se você não tivesse essa organização. Então essa é a dica. É difícil? Claro que é.
é um desafio, mas ele tem benefícios gigantescos para a tua vida depois futura profissional na universidade, no trabalho, que procuram realmente pessoas que tenham produtividade, que tenham organização, que tenham eficiência. Isso faz toda a diferença na vida, né? Maravilha! Terminamos aqui no nosso 8º episódio com uma aula do Wagner aqui sobre organização de planos de estudos. Eu quero agradecer muito para você que nos assistiu, que nos acompanha nas redes sociais do Colégio Next, e falar que o nosso 8º podcast e todos os outros ficam arquivados ali no nosso canal do YouTube. Então segue lá, dá uma curtida, manda uma mensagem pra gente, diz que você gostou, sugere outros temas, e muito em breve, nas próximas semanas, a gente já vai ter o novo Podnext gravado aqui dessa escola maravilhosa aqui em Itatiba, que se você já é aluno, você conhece muito bem, e se você não é aluno, vem conhecer, que você vai se apaixonar, tenho certeza absoluta, e vai passar pelo Wagner aqui, que é a primeira pessoa que você vai encontrar aqui quando você chegar em Itatiba às 7 da manhã no colégio. Você vai estar aqui com o Wagner e com a nossa turma. Um grande abraço, até o próximo Podnext. Valeu, galera.